Ora, muito boa noite. Vamos ter aqui uma entrevista na Rádio dos Temperos com o Sr. Primeiro-Ministro da Agricultura e Pescas, o Sr. José Manuel Ferreira Fernandes. Um bocadinho de atraso, peço desculpa, mas pronto, é assim, o tráfico às vezes complica as situações. Muito boa noite, Sr. Ministro José Manuel. Como está? Muito obrigado por aceitar de fazer esta entrevista aqui para a Rádio Dois Temperos. A Rádio Dois Temperos é uma rádio que tem o nome da minha freguesia, que é o Louro e Sal, que é do Concelho de Pombal. É um prazer aqui estar e já agora não desconhecia que tinha a ver com o nome da sua freguesia, mas isso só revela a importância das nossas origens, das nossas raízes, o orgulho que nós temos na terra. E o facto de nunca esquecermos a nossa terra, estejamos e podemos estar onde estivermos, que nunca a esquecemos. Eu já agora no Parlamento Europeu registrei uma marca precisamente pela nossa terra, que demonstra também esse apego às nossas raízes. Muito obrigado. Sr. Ministro José Manuel Fernandes, Ministro da Agricultura e Pescas e cabeça de lista na Europa, portanto pela coligação AD, PSD-CDS. O Sr. Ministro foi Presidente da Câmara de Vila Verde, Eurodeputado e agora Ministro. Por que é que aceitou ser cabeça de lista da AD, coligação PSD-CDS? Eu tenho essa obrigação, tenho essa dívida. Já agora fica aqui parte também da minha história relacionada com a imigração. O meu pai, em 1963, com 19 anos, imigrou a salto para a França. Eu nasci em 67. E de 67 a 77 estive em França. Foi aí que aprendi o francês. Estive numa maternelle, que é uma escola, um jardim de infância, que foi construído pelo meu próprio pai. Vivi os momentos difíceis da imigração. Depois regressei a Portugal. Já disse que eu estive a Presidente de Câmara de Vila Verde com 30 anos, depois 15 anos no Parlamento Europeu, onde também estive aí num outro tipo de imigração, em Bruxelas, em Estrasburgo, uma vez que eu ia todos os fins de semana a casa e não tinha nada a ver com a imigração inicial. Mas também lhe posso dizer que eu, enquanto Presidente de Câmara de Vila Verde, tenho não só na minha freguesia, que é Moura, como no Conselho, muita gente que é imigrante. E tenho muitos amigos e familiares que são imigrantes. Já agora, dos primeiros gabinetes de apoio ao imigrante que se criaram em Portugal foi em Vila Verde, era secretário de Estado o Carlos Gonçalves, e portanto eu tenho esse dever, essa obrigação. Por outro lado, o Luís Montenegro, primeiro-ministro, quis escolher ministros para círculos eleitorais que ele quer valorizar, e por isso pediu-me, e eu aceitei com todo o gosto, e ele também conhece esta minha ligação, no fundo, à imigração, para ver se eu estava disponível para aceitar este desafio. Faço com todo o gosto, é uma nova missão, uma missão que eu vou cumprir. Eu, quando estive a Presidente de Câmara, estive sempre disponível para os vilaverdenses. Quando estive no Parlamento Europeu, já estive aí disponível, foi para todos os portugueses, o Parlamento, os europeus, mas também os minhotos, sobretudo, e as pessoas de Trás-os-Montes. Aliás, assumi um compromisso, e a todos os fins de semana, e estava sempre no terreno, nos distritos de Braga, Viana do Castelo, Vila Real e também Bragança. Nesta nova missão, cumprirei também com a proximidade, e uma das críticas que eu ouço é que há gente que votou em alguns deputados, só há dois, e depois nunca mais os viram, quando eles têm a responsabilidade de estar presente, de estar com as pessoas, de participarem. Exato. E é esse o seu dever, e infelizmente depois esquecem, e depois eu próprio ouço, aí vocês esquecem-nos e só andam nas alturas das eleições. Não, aqueles têm responsabilidades, como é o caso dos deputados que foram eleitos, e muitas das vezes depois nem se sabe o nome deles, mas o Chega elegeu um membro, o Partido Socialista elegeu outro, o Partido Social Democrata não elegeu ninguém, e depois nunca mais ninguém os viu no terreno, e essa é uma das críticas que eu ouço, mas que a mim não me farão, porque eu estarei presente. Senhor Ministro,
Em relação à pesca, como tem evoluído as cotas de pesca da sardinha impostas pela União Europeia e que impacto tem nos pescadores portugueses? Isso é uma boa pergunta. Nós fizemos uma boa negociação. Está a falar em cotas, no entanto, o que há é uma disponibilidade que é partilhada entre Espanha e Portugal. Ainda que Espanha tenha mais do quádruplo da população portuguesa, nós temos 66,5% da cota e a Espanha tem 33,5% da cota. E nós conseguimos, nas negociações, mais 5.000 toneladas de sardinha este ano. E, portanto, nós temos aqui, nós temos cerca no fundo, eles têm 1/3, nós temos 2/3 da cota e isso só demonstra não só a nossa força negocial, como também a importância da sardinha para Portugal. E é algo que também está relacionado com o ser português. Exato. Somos nós aqueles que mais consomem sardinhas assada. E essa é uma das razões pelas quais defendemos na negociação um aumento de cota impressionante em relação ao ano anterior. Temos mais 5.000 toneladas para pescar. Muito bem. Perguntaria-lhe também ainda, portanto, qual é o papel da União Europeia na gestão sustentável da pesca em Portugal? A União Europeia não é só ela a responsável, há estudos científicos e aí há até algumas discussões que eu tenho tido, porque há estudos científicos onde por vezes não atendem a realidades sociais. Por exemplo, nos Açores queriam cortar para o Goraz um número de cotas, queriam reduzi-lo de tal forma que iria inviabilizar a atividade económica daquele território. E a sustentabilidade é importante na política comum de pescas, mas também é importante a vertente económica, a vertente social. E muitas vezes há estudos que são feitos científicos que ficam depois desatualizados. E, por exemplo, falamos de sardinha, o estoque da sardinha está de tal forma onde eu considero, e é muito provável, que podemos ter ainda um reforço de cota nos anos seguintes. O que é que isto também quer dizer? Quer dizer que os nossos pescadores têm feito uma pesca sustentável. Muitas vezes diz-se dos agricultores, ataca-se, há radicais que atacam os agricultores, considerando que eles são os vilões, quando são eles mais interessados na defesa do meio ambiente. Se olhar para os armadores e os pescadores, eles querem passar para os filhos, querem passar a própria profissão, ou então eles próprios querem continuar, ou seja, são os primeiros interessados nessa sustentabilidade. E, portanto, a União Europeia tem aqui um papel, mas há um comitê internacional que também define as cotas e, portanto, não é só sequer a União Europeia que faz essa gestão em termos das cotas. Certo. Falava-me há pouco, portanto, que nos jovens, justamente que querem ser pescadores, seguir a profissão, e eu pergunto-lhe que desafios enfrentam justamente os jovens que querem entrar nessa profissão de pescador em Portugal hoje em dia. Nós estamos a reforçar o apoio, quer para os jovens agricultores, duplicamos, quer para os pescadores. Já agora, por exemplo, para explicar o que eu estou a dizer, um jovem agricultor, e vai até aos 40 anos, que se queira instalar, recebe 50.000 euros. E se tiverem exclusividade. Se tiverem concelhos que são do interior, recebe 55.000. Os jovens pescadores também, eles têm incentivos e estamos, no fundo, com concursos e apoios que lhes são dirigidos, porque a renovação geracional é essencial. Se olharmos para estes dois setores, há um envelhecimento, há falta de mão de obra, mas há uma outra característica que temos de ter para poder ser atrativo, que é o rendimento. E nós temos de melhorar o rendimento destas profissões. E por isso é que, por exemplo, na agricultura, nós também aumentamos muito o apoio para o rendimento do agricultor, e na pesca queremos que ela também seja cada vez mais competitiva
e apoiamos as embarcações, e quer a agricultura, quer a pesca, são atividades onde há inteligência artificial, onde há robótica, onde há uma modernidade que muitas vezes as pessoas não têm consciência dessa modernidade. Certo. Senhor Ministro, em relação à agricultura, a vacina para combater o surto da língua azul e o problema de certos produtos, nomeadamente a castanha, a pera, entre outros, pode-nos falar sobre esse problema? Posso falar rapidamente. Nós temos alterações climáticas, temos cada vez mais pragas e doenças. Era importante, e tenho defendido, que existisse a nível da Europa uma investigação forte, comum, para problemas que são de todos. E a esse nível, depois há uma outra coisa que é necessária, é que as vacinas, por exemplo, ou os medicamentos para as plantas não fiquem só na mão de um ou outro país. Vou explicar o que é que estou a dizer. Quando se fala da língua azul, há um novo vírus, o serotipo 8, por exemplo, onde nem a França tem vacina e não produz vacina. É só a Espanha e a Alemanha que produz a vacina. Ora, a Espanha só vai disponibilizar a vacina quando os espanhóis tiverem a vacina. Isto pode distorcer o próprio mercado interno. Há uma outra coisa que é necessária. Nós estamos cada vez mais sujeitos a calamidades, fruto das alterações climáticas. O que é que temos de ter? Seguros que sejam acessíveis para os produtores, para os agricultores. De forma acessíveis, quer dizer baratos, de forma que eles possam pagar e que não sejam seguros incomportáveis. Aí é preciso uma garantia europeia, a que somamos garantias nacionais para diminuir o risco, de forma a que estes seguros sejam acessíveis, para que se vier uma calamidade ou para se existir a língua azul que mata uma série de animais, as pessoas possam ser ressarcidas e poderem continuar com a sua atividade. No entanto, nós estamos a investir, sobretudo, também na prevenção, na investigação nós próprios. Falou também da pera rocha, por exemplo. A pera rocha tem uma coisa que chama o fogo bacteriano, em que estamos a fazer, com projetos já no estado avançado, para que haja bichinhos que comam bichinhos bons a comer os bichinhos maus. Exato. Para destruí-los. Com o bio, para não usar aí pesticidas que nem existem neste momento. E esse trabalho de investigação é absolutamente importante. Olha, há uma coisa já agora que nunca passará de moda, que é comer e beber. E nós somos cada vez mais pessoas no planeta. Estamos a caminho dos 9 mil milhões, mais de metade a viver nas cidades. E é essencial que se perceba que agricultura e pesca significa segurança alimentar. Isso quer dizer comida no prato. Mas também é defesa, e autonomia estratégica. E isso percebe-se melhor quando há uma pandemia ou quando há, por exemplo, até um apagão e algo que acontece que pode limitar a produção dos alimentos ou quando há guerras. E nós temos de nos proteger e de conseguirmos produzir e ter uma autonomia estratégica, no mínimo a nível europeu. Certo. Falando agora na soberania alimentar de Portugal, sabendo que Portugal tem que tem atualmente um grau de autoaprovisionamento de cereais de 19%, sendo assim dos mais baixos do mundo. Certo. Pergunto-lhe, para quando um plano estratégico no sentido de melhorar a nossa soberania alimentar, isto é, no mínimo de 50%? Olha, nós já aprovamos uma estratégia para os cereais. Eu, quando cheguei ao Ministério, avançamos para esse objetivo. Uma das formas é com rendimento, mas há outras, como por exemplo um plano que temos para a água em todo o território nacional, com muitos milhares de milhões de euros, mas já temos frutos do trabalho de apenas 11 meses. É que, por exemplo, nós, em 2024, e falou de soberania, o nosso déficit agroalimentar diminuiu em 600 milhões. Era mais de 5 mil milhões, passou para menos 4.600 milhões. Para além disso, aumentámos o rendimento do agricultor em 14,7%. Lá está a produção. Agora, o que se tem passado em termos dos cereais é que há muitos espaços que
têm sido ocupados, por exemplo, por olival, porque é mais rentável do que a produção de milho ou a produção dos cereais e do próprio arroz até. Pronto. Mas essa é uma preocupação, mas que deve ser vista também a nível global, a nível europeu. E nós temos de ter acordos, e por isso é que eu sou a favor do Mercosul também, que nos ajudará não só na venda do vinho, como do nosso azeite, mas também em acordos onde podemos ter a segurança de ter o milho, de ter o centeio e de ter os cereais que nós necessitamos, como o trigo, e os termos a preços, lá está, acessíveis. Certo. Também sobre as alterações climáticas, sabendo que são as florestas um bem primordial na proteção do clima, por que razão são feitos abates de árvores em Portugal, isto é, árvores autóctones, por exemplo, carvalhos, sobreiros, castanheiros, oliveiras, entre outras, para a implantação de painéis solares? Nós estávamos a rever essa legislação, mas há direitos adquiridos. O governo anterior aprovou uma série de projetos que chama projetos PIN, que são chamados projetos de interesse nacional, que deu direitos aos proponentes desses projetos e não os podemos interromper. E muitas vezes colocam-se não só, e a problemática não é só em relação à floresta e a espécies como o sobreiro que são abatidos, mas é também alguns solos agrícolas que são utilizados para serem cobertos por painéis solares, o que nos prejudica em termos do objetivo da soberania alimentar. E por isso queremos rever esta situação. Eu sei porque é que isto acontece, mas nós não podemos aceitar. É que na produção de energia procuram um melhor sítio para o ponto de ligação ficar o mais próximo possível e despenderem menos dinheiro. No entanto, é possível e é desejável compatibilizar a produção, por exemplo, solar, com outras localizações onde não se abatam sobreiros, nem se ocupem terrenos agrícolas que são importantes para os objetivos da alimentação. E estamos a rever a legislação por causa disso. A queda do governo interrompeu que se pudesse avançar. Sim, ok. Sobre os incêndios em Portugal, que é um problema constante no nosso país. Nas últimas décadas, Portugal tem sido fortemente fustigado por incêndios astronómicos. Pergunto-lhe para quando uma preservação severa na proteção das florestas e na replantação das nossas florestas com as árvores justamente autóctonas, por exemplo, os carvalhos, os sobreiros, as oliveiras, entre outras árvores que são importantes, por exemplo, o pinheiro, importantes para o nosso país. Nós temos um plano para a floresta que foi apresentado e um plano que tem um investimento na ordem dos 6 mil milhões de euros, um plano onde há um pilar da valorização. Nós temos que valorizar a floresta, da resiliência, ela tem que ser mais sustentável, do regime de propriedade. Nós aí temos legislação que tem que ser alterada. Cerca de 60% das áreas florestais pertencem a proprietários que já faleceram. E depois há questões de partilhas que nunca mais acabam. E depois há incêndios porque o espaço não é gerido. E é essencial também nós termos uma maior dimensão. E se cada um entregar-se ou se juntar para uma gestão num espaço mais alargado, em tipo condomínio, consegue uma rentabilidade maior e há menos risco de incêndio. Nós tivemos o caso de verificar, em alguns municípios, por exemplo, que zonas que até eram de eucalipto, mas porque estavam geridas não arderam e à volta ardeu tudo. Se fossem árvores autóctones ou não fossem. Portanto, a gestão aí é importantíssima. A gestão da floresta. A floresta tem uma dimensão económica importantíssima para Portugal, mas também tem uma dimensão de coesão territorial, do objetivo de combate às alterações climáticas.
da qualidade do ar, da qualidade da água. E, portanto, esse objetivo de se avançar para este plano, onde a floresta cria riqueza para os proprietários, de forma a que eles tenham possibilidade de o gerir, onde em simultâneo se olhe para aquilo que hoje são os mercados de carbono, para que a floresta também aí possa dar uma rentabilidade. A utilização de vários fundos para este objetivo, tudo isto já está planeado e já começou a ser executado e é uma urgência, mas vai obrigar, e este plano que nós temos, eu chamo-lhe pacto, porque vai obrigar a alterações legislativas que exigem um consenso na Assembleia da República, nas questões de propriedade, nos benefícios que podem existir, por exemplo, para aqueles que aceitem estar num condomínio de gestão, de forma a que haja escala para criar essa rentabilidade. E nós, ao fazermos este pacto, que já foi apresentado pelo seu primeiro-ministro, e com um cronograma, e com as ações, e com os investimentos, o que nós estamos, no fundo, também a fazer é programar o futuro, a planear e a dizer uma outra coisa. Basta se andar a perder tempo com mais comissões e mais... É preciso decidir, é preciso chutar a baliza e marcar golo, que foi o nosso objetivo. Senhor Ministro, em relação à prevenção e combate de incêndios, quais são as medidas propostas pelo Governo em relação a essa matéria? Bem, nós há uma das coisas que fizemos que é importantíssima, por exemplo, que foi reforçar as equipas de investigação com membros da Polícia Judiciária e da GNR. Há muitos casos em que há incendiarismo e a existência destas equipas nos terrenos, Sim. E sabendo que elas estão a vigiar, é logo um efeito dissuasor monumental. Claro que no âmbito da prevenção fica aqui ligado também, mais vale prevenir que remediar, o objetivo da gestão florestal, de que haja essa gestão, de que haja essa rentabilidade. Vamos lá ver. Nós não podemos exigir a pessoas idosas que não têm dinheiro para comprar medicamentos que gastem uma fortuna na limpeza dos terrenos. E aí o que se tem que fazer é avançar para essa limpeza, muito bem, mas avançar para, no fundo, uma gestão que traga a tal valorização, de forma a que não seja uma despesa para as pessoas, mas um rendimento. E é isso que nós queremos e isso é possível. Esperemos, não é? Não é possível. É okay. Que não pode ser em pequenos espaços, tem que ser áreas mais largas, geridas como se fosse um condomínio. Sim, o parcelamento, por exemplo. Um emparcelamento, mas o emparcelamento às vezes passa a ideia que é só para um proprietário e ele ligou. Não, podem ser vários proprietários, mas há uma gestão comum. Certo. Mais ou menos o sistema que temos aqui na Suíça, praticamente. Sr. Ministro, o que deve fazer o Governo para cativar e incentivar os jovens na continuidade da agricultura e na preservação de limpezas da floresta? Bem, uma das nossas prioridades é a renovação geracional, como eu já referi. E nós aumentamos o apoio do chamado prémio à instalação. Quem tiver em exclusividade na agricultura, menos 40 anos, recebe 50 mil euros. Se for num território do interior, 55 mil. E, para investir num projeto até 500 mil euros, recebe 60% do fundo perdido. Recebe 300 mil. E se for acima de 500 mil euros, recebe 50%. E, portanto, este é um importante apoio, para além das linhas de crédito que nós temos. Sr. Ministro, pergunto-lhe em relação à burocracia, nomeadamente sobre os registros. O senhor acha que deveria haver uma mudança e que seja menos complicada, visto que alguns terrenos não justificam? A burocracia é algo que nós estamos a trabalhar para a eliminar, para a reduzir. A simplificação é absolutamente essencial. Olha, eu mal cheguei ao governo, fiz uma portaria
para a simplificação, onde, por exemplo, quem tenha menos de 10 hectares, se não conseguir cumprir aquilo que são as exigências relativamente ao que chama a condicionalidade, não é penalizado. Mas depois havia coisas em que, por exemplo, se houvesse uma intempérie, uma tempestade, e as pessoas não pudessem cumprir com as normas que lhes são impostas, eram penalizadas também por causa disso. Acabámos com isso. Mas depois é também toda a burocracia demora num simples licenciamento. Eu costumo dizer uma coisa que algumas pessoas não gostam. Nós temos excelentes funcionários, mas também temos alguns em número suficiente que passam a vida a tentar chumbar e encravar projetos e processos e a empatar. E isso é inaceitável porque a demora é sempre um prejuízo. E há demoras que são completamente contra a economia. Eu costumo fazer uma outra coisa também pelo facto de ter estado a Presidente de Câmara. Quem trabalha comigo, eu digo-lhe sempre, antes de decidires, põe-te no sítio da outra pessoa. Porque se te puseres no sítio da outra pessoa, vais percebê-la e a tua decisão vai estar mais correta e será uma decisão, não tenho dúvidas, mais justa. Faz sempre esse exercício. Colocar-se no sítio do outro antes de tomar a decisão. E isto tem a ver com o quê? Há gente que olha para uma candidatura e vai ver como é que a pode chumbar. Quando deve olhar para a candidatura e ver como é que a pode aprovar, ainda que diga à pessoa as alterações que tem que fazer. E isto é que deve ser a gestão e a administração pública, o que nem sempre acontece. Senhor Ministro, agora vamos mais para o ramo do que o senhor está aqui na Suíça. Portanto, o senhor Ministro tem um programa e eu pergunto-lhe por que defende o programa VEM? Esse programa, como é explicá-lo? Há uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém, que é um reformado, por exemplo, na Suíça, se voltar para Portugal, ver a sua reforma diminuída. Por causa dos impostos. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Quem paga a reforma, a alguém que trabalhou aqui e que a mereceu e descontou para ela, é o orçamento de Estado suíço. Não faz sentido depois Portugal retirar mais do que aquilo que pagaria na Suíça em termos de impostos. E isso é, no fundo, um desincentivo. Voltar não pode ser penalizado. E, portanto, nós temos que acabar com essa injustiça. Há muitos portugueses que, por vezes, podem pensar mas eu também tenho a mesma reforma e eles vão, então, a seguir, vão ter uma reforma superior à minha. Não, mas há aí uma diferença. É que quem está a pagar a reforma aos imigrantes suíços é a Suíça. Exatamente. E, portanto, não é justo que o Estado português depois se aproprie de um montante que pertence ao reformado e que ele não pagaria nesse nível se estivesse na Suíça. Isso depois pode levar até outras consequências, não só de não se voltar, ou então de se andar aí a arranjar moradas que não correspondem exatamente à morada que se tem. Mas, portanto, esse programa vai ser mesmo metido em vigor? Esse programa é para avançados. Ok, porque eu também tenciono ir para a pré-reforma ao final deste ano Sim, mas não faz sentido você, se estiver aqui, recebe um montante. Exatamente. E depois vai para Portugal, vê esse montante diminuído. Pois, isso não é justo. Não é justo. Não é justo. Acho que o Governo deve fazer, portanto, algo nesse sentido. Sr. Ministro, quais são as vantagens para os reformados? Bem, há estas vantagens, eu vou dizer que até há um outro objetivo. Um dos objetivos é que, se voltar, e para todos, não seja penalizado. Não veja o rendimento diminuído. Mas que até possa haver majorações se forem para concelhos, por exemplo, do interior, de onde uma grande parte são originários. E isso é uma vantagem. E já agora deixe-me explicar outra coisa. Um reformado que vá para Portugal é
o Estado suíço que lhe paga a reforma. Mas esse reformado vai fazer consumo em Portugal. Vai ao restaurante, vai andar em transportes, vai meter gasolina no carro, vai consumir, vai criar riqueza, criar movimento, vai dar receita ao orçamento do Estado. E, portanto, nós temos todo o interesse em que tal aconteça, mas, para além disso, nós temos uma dívida também com os imigrantes. Eu costumo dizer o seguinte: nós temos que mudar a percepção em relação à mais-valia dos imigrantes, porque ela é enorme, não só para Portugal, como também para o país onde estão. A Suíça ganha muito com os imigrantes portugueses. A Suíça e todos os outros países. Mas ganha muito, também não pela questão económica, mas também porque eles são trabalhadores. Na sua esmagadora generalidade, são respeitadores, têm os mesmos valores, integram-se bem. E em relação a Portugal, você já viu, por exemplo, as remessas que os imigrantes enviaram em 2024? 4.300 milhões de euros. A Suíça foi o que mais enviou, quase empatado com a França, mais de 1.100 milhões de euros. Isto é uma mais-valia, mas há outras coisas. Se formos aqui ver os produtos que estão aqui e que a comunidade portuguesa consome, muitos vêm de Portugal, o que nos ajuda nas exportações. E, portanto, temos os portugueses também como embaixadores. E há que ter consciência disto e valorizar esta mais-valia que representam os portugueses que estão nos países da Europa. Muito bem. Senhor Ministro, o que é que propõe para o associativismo? Eu sou um defensor do associativismo. Eu, com 23 anos, fundei a Associação Juvenil da minha terra. Estive na fundação também do Centro Social Paroquial, que tem uma grande obra em termos sociais, no Rancho Folclórico, também na fundação. E nós queremos que o trabalho positivo que foi feito, que é o reforço dos apoios, mas também a simplificação, porque agora pode-se fazer anualmente 2 candidaturas, prossiga, mas queremos uma nova vertente, que é a vertente social. O associativismo é raiz, é tradição, é amor à terra, mas também deve ser solidariedade. E, nesse sentido, até porque nós temos em alguns países portugueses em dificuldade, nós não nos podemos demitir da nossa obrigação também de ajudar nesta vertente, a vertente social. Senhor Ministro, diz defender o reforço da língua portuguesa. Quais são as propostas? Olha, começa-se logo por um ponto. Os professores têm os vencimentos congelados desde 2009. 2009. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Portanto, a atualização dos salários dos professores é absolutamente essencial. Para além disso, nós temos que olhar para a rede que existe neste momento, porque há mobilidade e há há imigrantes que foram para alguns sítios que antes não estavam. Queremos a presença física do professor e aumentar o número de professores onde for necessário. Mas também temos aí uma novidade que já foi acertada com o Ministro da Educação, que é de podermos ter plataformas digitais que certifiquem a língua portuguesa, portanto há um certificado, pode ser para o ensino secundário, mas não só, para quando um professor não pode estar fisicamente, poder estar à distância, utilizar estes meios para aumentar a oferta da língua portuguesa, que é absolutamente essencial. Há aqui um outro ponto já agora, e nomeadamente para a França e para o Luxemburgo, por exemplo. Portugal paga a língua francesa em Portugal, na totalidade. A França dá 0. Em França, a língua portuguesa, a maior parte é paga por Portugal. E há aqui um ponto, é que a língua portuguesa também é uma mais-valia, mais falada que o francês. É falada por mais de 250 milhões de pessoas. E já agora, como eu costumo dizer, quem fala português desenrasca-se muito bem no espanhol, não tem problema nenhum. Sim. Ou seja, é uma mais-valia. E nesse sentido, este trabalho também de envolver os respectivos governos dos países
para, na medida do possível, também apoiar, é algo que também tem de ser feito. No entanto, o Estado português tem que fazer a sua obrigação e o português é importantíssimo também para nós e para que os luso-descendentes nunca percam esta ligação a Portugal, porque se a perderem com a língua, há outras consequências a seguir também. Senhor Ministro, pergunto-lhe também quais são as melhorias que defende para os consulados? Os consulados é um outro ponto importante. Já houve muitas melhorias. Os consulados hoje não têm listas de espera como tinham antes, tirando uma outra exceção a nível europeu. Para além disso, reforçou-se o número de funcionários. Agora, há uma coisa que nós devemos fazer, que é reforçar as permanências, e eu vou explicar, porque a palavra às vezes pode dar origem a alguma confusão. A palavra permanência é, em vez de a pessoa que está longe do consulado se ter de deslocar ao consulado, ser o funcionário do consulado que se desloca a um espaço, por exemplo, de uma associação, para fazer o atendimento. Isso já acontece, isso deve ser reforçado. E há um outro ponto já agora, que é, muitas vezes há atrasos que não são da responsabilidade do consulado aqui, mas são de Lisboa, que demora a responder, por exemplo, quando há uma reclamação ou um erro e uma correção que se tem de fazer. Mas isso não devia ser retificado nesse... Exatamente. Tem que ser retificado, mas às vezes são os consulados em que parece que são eles culpados, quando o problema está em Lisboa, isto é inaceitável, porque o prejuízo é sempre do cidadão português que tem direito a documentos e a atos administrativos que não estão a ser tomados. Chegamos ao final desta entrevista. Deixa-me só falar de um outro ponto importante, que é o voto digital, o voto eletrónico. A votação não pode ser uma complicação. Mas, Sr. Ministro, deixe-me dizer que eu estou aqui há 40 anos e não consigo votar. Porque não recebo... Depois há de me explicar porquê. E procuraremos ver. Mas lá está uma situação. A votação não pode ser uma complicação. Nós vendemos o voto digital, o voto à distância, eletrónico, que será muito mais seguro e transparente. E nós temos 946 mil eleitores, onde muitos dos votos são estragados porque esquecem-se de meter o cartão de cidadão, ou porque meteu o cartão de cidadão junto com o voto e idêntico ao voto e é nulo. E isto nós temos que ser modernos. E é inaceitável que o Partido Socialista tenha medo do voto dos imigrantes, votou contra. E por isso o PSD, que já defende isto há mais de 20 anos, quer que isto avance mesmo, e aí estou convencido que haverá uma maioria na Assembleia da República para isso. Um outro ponto que também deriva deste, e com isto termino, é os imigrantes, que são os 946 mil eleitores da Europa, escolhem 2 deputados. Muitas vezes nem sabem quem são. Nas últimas eleições foi um deputado do Chega e um deputado do Partido Socialista. O PSD, mesmo não estando na Assembleia da República, apresentou 6 propostas que foram as 6 aprovadas. O candidato Chega apresentou uma proposta à votação que foi chumbada. E já agora o candidato do Partido Socialista apresentou 3 propostas, só foi aprovada uma e não foi propriamente para a comunidade. Foi para passaportes especiais para os funcionários. E, portanto, é essencial que depois de haver mais gente a votar, haja uma outra coisa, que é mais um número maior de deputados para representar os 946 mil eleitores. Porque tudo isto mudará se passar de 2 para 4. Se passar de 2 para 4, vai ter os líderes todos a vir à Europa, porque já são 4 e a distribuição pode ser diferente. E depois terão de escolher os melhores também para serem os cabeças de lista. Não é pessoas que depois que ninguém conhece. E isso trará uma maior exigência. Se calhar por isso é que há gente que tem medo, por exemplo, do voto eletrónico, do voto digital. Eu falando por mim, o voto eletrónico não me faz absolutamente diferença nenhuma. Até gostaria, porque é prático. É prático. Mas é prático. O voto eletrónico não significa ter de ir ao consulado. Exato. Não. É, por exemplo, a partir do telemóvel. Exato. Mas nós fazemos transferências bancárias com o telemóvel. E não podemos votar.
Eu acho que sim. Então, Eu acho que sim. Muito obrigado, Sr. Ministro, por ter aceito fazer esta entrevista. E já agora, olha, muito sucesso na sua carreira de Ministro no nosso Governo. Agora a minha missão é a de representar e ser a voz dos imigrantes na Assembleia da República e sou o cabeça de lista pela AD, coligação PSD-CDS. Muito obrigado. Muito obrigado. E muito boa estadia aqui pela Suíça. Muito obrigado.